Você já notou que trabalhos manuais ou trabalhos domésticos, aquilo que a gente costuma fazer assim, lentamente, gera em nós uma reflexão, a gente começa a pensar na nossa vida? Não sei quais são os seus pensamentos nos últimos dias, mas nessa reta de final de ano, a gente costuma ver dois sentimentos nas pessoas. Sentimento de gratidão por tudo que aconteceu, ou um sentimento de frustração por tudo que não aconteceu. Geralmente chega em dezembro, a gente começa a se lembrar de tudo que a gente conseguiu fazer, gratidão pelas bênçãos alcançadas, ou também acontece muito a frustração por não ter conseguido realizar toda aquela lista lá do ano anterior, ou aquela lista de janeiro, né? Onde a gente promete tantas coisas e a gente às vezes chega em dezembro e vê que não conseguiu realizar nada ou quase nada daquilo que a gente se comprometeu a fazer. Mas também nem tudo está ao nosso alcance. A gente sabe que nem tudo depende da gente. Depende da permissão de Deus, depende do consentimento daqueles que estão conosco, da ajuda de mais pessoas. Mas muitas coisas são. Sim, nós que decidimos, nós que influenciamos, né? Mas falando das coisas que não somos nós que decidimos, eu quero compartilhar um sonho que eu tinha durante mais de 7 anos. Eu almejava comprar um instrumento de trabalho doméstico, do trabalho de casa, não é nem trabalho da loja, tá? Trabalho de casa mesmo. Eu queria comprar uma ferramenta, algo que iria me auxiliar muito. E durante incansáveis 7 anos eu pedi para o meu esposo. E ele sempre dizia que não. E eu, vamos comprar. E ele, não é a hora. E depois. E eu pedi durante muito tempo. E cada vez que eu ia fazer esse determinado serviço que eu esperava, né, por aquela ferramenta, eu reclamava, eu murmurava, eu fazia só porque tinha que fazer, eu me lamentava, eu ficava imaginando se eu tivesse aquele instrumento, como ia ser bom, como ia adiantar a minha vida, enfim, lamentação em cima de lamentação, em cima de reclamação. E durante mais de 7 anos eu fiquei esperando. Uns 10 anos atrás, 11 anos na verdade, quando eu tive meu primeiro filho, uma certa pessoa da minha família, bem próxima, deu a ideia dessa ferramenta. E eu achava que não, é legal, mas talvez não seja tão necessário. Mas quando nasceu meu segundo filho, a minha filha, na verdade, hoje ela está com 7 anos, aí eu vi que eu realmente precisava. E eu comecei, né, nessa ladainha de pedir, de reclamar, e a frustração a cada ano de não conseguir comprar, tanto pelo valor, como por alterações que iam precisar ser feitas em casa, sobre muitas das coisas. E quando eu esqueci, na verdade, quando eu passei a fazer o que eu precisava fazer, sem lamentar, sem reclamar, quando eu comecei a ter zelo, é essa a palavra, quando eu comecei a ter zelo pelas tarefas diárias que eu tinha, quando eu comecei a fazer realmente com vontade, fazendo porque tinha que ser feito, mas fazendo com zelo, chegou próximo do nosso aniversário de casamento, ali na primeira semana de dezembro, é o nosso aniversário de casamento. Esse aqui não ficou bem passado. Volta e faz com zelo. Na primeira semana de casamento, primeira semana de dezembro é o nosso casamento, então finalzinho de novembro eu estava trabalhando dia comum, tá? Para ver como as bênçãos de Deus elas vêm em dias comuns e quando a gente menos espera. Conforme a gente descansa nele, né? No dia final de novembro, eu estava trabalhando sentada no escritório e o meu esposo chegou e falou:
compra. E eu lembro de ter, né, olhado para cima, porque meu esposo é alto, então normalmente eu já tenho que olhar para cima, sentada então. Então olhei e pensei comigo, né? Eu pensei o custo, eu pensei que não era a hora. Eu comecei a dar todas as desculpas, né? Todas as justificativas me vieram em mente, que eram as que ele dava. Só que eu recebi aquilo também com uma resposta de Deus. Porque quando eu entrei no descanso do Senhor, quando eu comecei a descansar e comecei a não é que não desejar mais, mas a me contentar realizando as minhas tarefas sem ter aquele auxílio dessa ferramenta, eu recebi a resposta de Deus, né? Quando eu descansei, quando eu parei de lamentar, quando eu parei de reclamar, quando eu comecei realmente a zelar pelo meu serviço doméstico, fazendo com vontade, né? Fazendo com cuidado. Então, o meu esposo, ele insistiu, compra, e eu achando que não era a hora, né? Querendo dar as justificativas que ele estava dando antes. Aí eu entendi que realmente chegou o tempo, né? A palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas, que é o tempo de plantar e é o tempo de colher. E quando eu pedia isso, eu estava jogando a sementinha, né? Só que eu já queria colher antes dessa sementinha, né? Se adequar e produzir e crescer. Eu só queria plantar e já queria colher antes da hora, antes de determinado tempo. E talvez se eu tivesse comprado antes, talvez eu não ia aproveitar tanto, talvez eu não ia gostar tanto, ou talvez eu ia me apertar financeiramente. Então, tem realmente a questão do tempo para todas as coisas, né? O tempo adequado para todas as coisas. Aí eu me recordei também do Salmo 23, que ele vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, é um salmo muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que ele me faz repousar em pastos verdejantes e que a gente entra num lugar de descanso. Enfim. E esse salmo, ele me fez entender que eu tinha entrado nesse lugar de descanso no Senhor. Porque quando a gente vê que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, não quer dizer que realmente nada vai te faltar, não. É você, a interpretação, né, correta que eu entendo, seria que você tendo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você que não vai sentir falta de nada, você tendo Deus, você tendo Jesus, você não vai sentir falta das demais coisas, Ele lhe será suficiente. Eu creio que essa seria a forma certa da gente olhar para este salmo, porque o próprio Jesus nos deixou escrito que teríamos, né, aflições, mas Ele venceu o mundo, né? E que a gente, com ele, teria o fardo mais leve. Então, a gente sabe que teremos aflições, teremos, né, fardos, mas com ele fica leve, com ele a gente consegue vencer, pois ele nos mostrou que venceu o mundo, que venceu a morte, e que nele a gente pode todas as coisas, mas que a gente tem que ter ele como Senhor, né? Para a gente ter esse sentimento de nada nos faltar, da gente se contentar com aquilo que a gente tem e a gente fazer bem feito o que a gente precisa fazer com aquilo que a gente tem, seja com as próprias mãos, seja com ferramentas, seja com instrumentos, ou sem, né? Fazendo bem feito e fazendo para o Senhor, né? Entrando nesse descanso, entrando nesse repouso, entrando nessa satisfação com o Senhor, com esse sentimento de que nada nos será falta, né?
E quando a gente entra neste lugar, o Senhor, né, a gente entra também nesse tempo de colheita. Nesse tempo de colher aquilo que a gente plantou, né? Que a gente semeou, que a gente regou, que a gente cuidou. E chega também a hora de Deus entregar a nossa bênção, né? Então eu esperei mais de 7 anos, por isso. Quando chegou eu mal acreditei. E o que eu queria relatar diante disso, né? Que se você está com sentimento de gratidão neste ano, final de ano, amém. Mas se você está no lugar de frustração, como eu fiquei durante 7 anos, o seu tempo também pode chegar. Então a dica que eu dou é, para talvez você não demorar tanto tempo, né, como eu demorei, que o processo, ninguém escapa do processo. Mas você pode adiantar o seu processo a partir do seu descanso no Senhor, a partir do seu repouso nele, a partir da sua confiança nele, do seu descansar nele. E de fazer bem feito, fazer com zelo tudo aquilo que ele dá para você alcançar. E ele vai te ensinando, te ajudando a superar tudo que você precisa superar, tudo que você precisa realizar. Este ano em especial foi um ano que eu me superei, e na verdade eu não me superei, eu tive que me superar e Deus me sustentou, né, neste momento, porque eu tive que me superar em todos os quesitos, como mãe, como esposa, como comerciante, como vendedora, como dona de casa. E muitas pessoas me perguntavam, né, a gente teve questões de saúde, problemas de saúde na família, e muitas pessoas perguntavam, Grazi, como é que tu dá conta? E o que eu sempre digo para todas as pessoas durante todos os meus anos de caminhada é, eu não dou conta, simplesmente eu vou fazendo, vivendo um dia por vez. Não é sobre, né, não se preocupar, mas vivendo o dia que o Senhor me permite viver, né, para honra e glória dele, sem me descabelar, né, pelo dia de amanhã, mas vivendo na graça, na plenitude que o Senhor me permite viver, um dia por vez, para honra e glória dele. Então, foi um ano desafiador? Foi. Foi um ano que eu tive que me superar? Sim. Foi um ano que deu vontade de sair correndo? Deu vontade de sair correndo. Mas se eu estou aqui, né, de pé, é porque o Senhor me sustentou. É o que eu digo sempre para as pessoas que me perguntam, né? Como é que tu consegue? É Deus. Como é que tu conseguiu? Como é que tu suportou? Como é que tu ficou de pé? É Deus, né? Deus e todas as pessoas que Ele nos ajudou, que Ele levantou para nos ajudar, né? Familiares ajudaram, amigos ajudaram, clientes ajudaram. Então a gente recebeu aí o cuidado de Deus em forma de algumas pessoas que nos auxiliaram com as mãos, né? E outras com oração. Então uma dica, né? Se você não pode ajudar uma pessoa com as suas próprias mãos, ajude com oração, né? Aquilo que a nossa mão não pode alcançar, né, a nossa oração alcança, né? O favor de Deus pode chegar a uma pessoa através da nossa oração, né? Que com a gente orando, intercedendo por uma outra pessoa, Deus, né, pode entrar com a sua misericórdia, intervir sobre aquela situação, né? Levantar outras pessoas que possam ajudar com as mãos enquanto a gente ora, né? Então, se você aí tem sonhos, tem planos, tem se frustrado, preste atenção neste processo, né? Que lugar que você está neste processo? Se você está sendo grato, se você está fazendo o que precisa ser feito, se você consegue realizar o que está ao seu alcance, ou se você está só esperando o seu milagre, lamentando, resmungando, né?
a frustração vai seguir se você continuar nesse lugar de reclamação, né? Então faça com zelo tudo aquilo que você tem para fazer, que você vai ver aí o seu processo adiantado, né? O tempo é de Deus, Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo é por Ele, para a glória dEle, mas algumas coisas aí a gente consegue adiantar o processo se a gente entrar nessa maturidade espiritual, de fazer o que precisa ser feito, né? Descansar no Senhor, crer em Jesus como seu Senhor e descansar nele e com ele, né? Não sentir falta de nada e com certeza, né? Diante de todas essas circunstâncias, o favor de Deus também pode chegar sobre a sua vida. Amém?